Vinhetinha no ar, agora é saúde aqui no Bom Dia Santa Catarina, o nosso quadro Pergunte ao Doutor de hoje. Quando a gente fala em reumatismo ou qualquer outra doença reumatológica, o primeiro pensamento é que os problemas são causados, provocados pela idade. Ah, doença de velho, é o que muita gente diz por aí. Mas não é bem assim. As doenças reumatológicas podem se manifestar sim desde cedo, não tem idade. E para tirar as nossas dúvidas, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Santa Catarina o doutor Marcos De Luca Maciel, médico especialista na área em reumatologia. Obrigado, doutor. Obrigado realmente por acordar cedinho, estar aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Doutor, muito se fala nessa questão da idade, eu acabei chamando justamente por isso. E diz que não é bem assim. É mais característico da idade? Pode ser, mas não só pela idade que se faz esse diagnóstico. É por aí mesmo? Sim, bom dia. Bom dia. Em relação às doenças, os reumatismos, né, a gente tem essa crença, assim, essa imaginação popular de que ele vai se apresentar só na fase avançada, né? E isso, em parte, é verdade. São doenças degenerativas, do desgaste das articulações e das dores, né? Mas, quando a gente fala de doenças autoimunes, né, doenças do sistema imune, que são também o alvo do estudo da reumatologia, elas podem se manifestar na infância, na adolescência e no começo da vida adulta. Em geral, essas doenças autoimunes, né, doenças como lúpus, doenças como artrite reumatoide, começam mesmo numa fase mais adiantada da vida, assim, a partir dos seus 20, 30 anos, né, e vão ter seus reflexos também no futuro. São doenças sintomáticas? Todas elas são doenças sintomáticas, né? Então, o paciente vai chegar no consultório já com uma série de queixas que vão possibilitar o diagnóstico. É difícil que tenha uma doença acontecendo que o paciente não sinta nada na reumatologia. Quais as mais comuns, doutor? Mais comum, artrose, né? Artrite e artrose, que essa é degenerativa. A artrite reumatoide é uma doença muito comum. Lúpus, a gente, como um reumatologista, acaba vendo no dia a dia. Fibromialgia é uma doença muito comum também. Osteoporose é uma doença muito comum. Gota, dentre outras. Aí quais são os primeiros sintomas, né? O que começa a aparecer primeiro para que o paciente perceba e diga, olha, preciso procurar um especialista, tem alguma coisa errada aqui? Ele varia conforme a doença, né? Mas, em geral, a gente vai lidar com doenças que afetam o sistema músculo-esquelético. Então, dores nas articulações, dores musculares, problemas de tendões, né? E as outras doenças podem apresentar outros sintomas, olho seco, boca seca, aftas, lesões de pele. Vai depender onde o sistema imune vai se manifestar com a doença. Recuperação, ela passa por onde exatamente? O paciente, em geral, ele vai ter que ter um acompanhamento ao longo da vida, né? Um acompanhamento a longo prazo, porque são doenças que é difícil falar em cura, né? Então, a gente precisa ser acompanhado com exames, fazendo consultas periódicas, né? E sempre vai ter ali o reumatologista ao seu lado para poder fazer o acompanhamento. Cada vez mais comum? Ou é Sim, cada vez mais comum com o envelhecimento da população, cada vez mais comum por causa do nosso estilo de vida, né? Sedentário, toxinas, poluição, né? O nosso estilo de vida atual. Isso tudo é uma influência direta, então? Direta, né? O tabagismo influencia muito em todas as nossas doenças também. E hoje em dia, com o avanço da medicina, o avanço das técnicas de diagnóstico, a gente consegue fazer muito mais diagnóstico do que antigamente, né? Algumas doenças passavam sem ter diagnóstico antigamente e hoje a gente já conhece os mecanismos e o que pode ser feito. As medidas preventivas, então, passam mais ou menos por isso. Levar uma vida saudável, muito exercício, se mexer bastante. A melhor medida preventiva é ter uma vida ativa, exercício físico, alimentação saudável, controle do sono, controle do estresse, evitar o tabagismo, evitar o álcool em excesso. São todas aquelas medidas que já valem para a população em geral, mas que nos nossos pacientes devem ser, assim, obrigatórias. Tem um tripé, né, que todos os médicos que sentam nessa cadeira, eles não abrem mão, né? Então, vale para tudo, é muito básico. Levando em consideração esse tripé, boa parte dos problemas, elas são jogadas para longe, né? Que é a questão do sono, do exercício físico e da alimentação. Isso não dá para abrir mão, né, doutor? Exatamente. Isso não é moda, né? Isso é realidade, isso é uma necessidade que a gente tem que estar cada vez mais atento. Não no sentido catastrófico, né? Mas no sentido, assim, de ter uma vida ativa e de uma qualidade de vida. É só um aperitivo, né? O começo do nosso quadro, Pergunte ao Doutor de hoje. Doutor Marcos segue com a gente e você vai participando de todas as regiões do estado. 991565415, 48 código da região. WhatsApp do Bom Dia Santa Catarina. Estamos esperando a sua dúvida.
Doutor, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Vamos voltar a falar de saúde agora. Mais no finalzinho do jornal, a gente tenta voltar com mais imagens, atualizar as informações, mas pelo jeito, como o Lessa falou e mostrou ali pra gente, não tem muita previsão, né? É um trabalho que deve demorar um pouquinho a retirada desse caminhão. Então a gente volta falando de saúde, o doutor Marcos segue com a gente, as perguntas não param de chegar, então vamos lá, vamos rapidinho. Valci de São José, doutor, estamos falando sobre doenças nas articulações. Valci diz o seguinte: tenho 44 anos e de um tempo para cá tenho muitas dores na perna direita, começa do quadril até embaixo no pé. É uma dor muito intensa, ele custa para dormir, uma dor por dentro nos ossos, na musculatura. O que pode ser? Tem a ver com essa área? Tem tudo a ver com essa área. A dor, né, a dor na perna, a dor no quadril, ela pode ter várias causas, né? A causa pode estar na coluna, pode ser origem de nervos, a causa pode estar no quadril, nas articulações, e a causa pode estar em outras estruturas da perna, nos ossos, nos músculos, nos tendões, né? Tudo isso pode justificar a dor que ele está sentindo. O que precisa mesmo é a avaliação de um bom médico com experiência, que faça uma história, um exame e, se necessário, vai pedir os exames laboratoriais e de imagem para poder chegar a um diagnóstico. Não deixa assim não, Valci, essa dor não é normal, tem que investigar. Samara Claudino, obrigado, Samara. Bom dia, diz a Samara. Ela fala em nome do marido, inclusive, né? Diz que o marido tem gota, é uma dor insuportável, ela acompanha de perto. Queria saber se tem tratamento, pois quando ataca, só toma um medicamento aqui, o Nimesulida, né? Ela citou. Bom, a gota, ela é uma doença que sim, tem tratamento. O tratamento ele pode ser medicamentoso, em geral envolve remédios, né? Não só os analgésicos, que é o que ele já está tomando, mas remédios para controlar a doença ao longo do tempo. E medidas comportamentais, principalmente o ajuste da alimentação, que é o que deflagra as crises da gota. Alimentação saudável, no caso especialmente da gota, mas para tudo vale aquele tripé que a gente falou há pouco, né? Sono, alimentação e exercício. Com certeza. Indispensável. Indispensável. Rita de Palhoça, dores no ombro, cotovelo e na mão. Não consigo definir se é articulação, o braço inteiro praticamente, e já chegou a ter momentos, inclusive, que essa dor ainda foi mais intensa, mais forte. Exatamente. Assim como no quadro da dor na perna, né, a dor no ombro, no braço, no cotovelo e no resto das estruturas do membro superior pode ter origem na coluna, pode ter origem no ombro, numa estrutura específica, pode ter origem no músculo, nos ossos, né? Precisa de uma avaliação mais detalhada, assim, no sentido de poder esclarecer qual que é a causa da dor. Não pode ficar sem uma avaliação. Augusto, Cachoeira do Bom Jesus, norte da ilha, aqui em Florianópolis. Tem gota, o que pode comer para evitar que a gota ataque as articulações? Bem lembrado, nós falamos melhorar a alimentação, mas de que maneira? Exatamente. Na gota, não é o que você vai comer para melhorar as dores, é o que você vai deixar de comer ou moderar para poder não ter as crises. Por então, exemplo? a gota, o que deflagra a crise? Carne vermelha em excesso, bebidas alcoólicas em excesso, miúdos, fígado, moela e frutos do mar, como berbigão, camarão, também são influenciadores aí das crises de gota. Então, tem que moderar nesses alimentos. Tem que dar uma maneirada. O Augusto, né, da Cachoeira do Bom Jesus, maneirar um pouquinho na alimentação, então. A gente segue aqui com outras perguntas que vão chegando. Rosemary, né, que eu gostaria de saber qual médico deve procurar, pois tem fibromialgia, lesão de ligamentos de ombro, artrose, hemangioma, ela cita, degeneração cervical e lombar. Ela já passa um diagnóstico completo aqui. Precisa consultar um médico particular para ser encaminhada a perícia e tal. Estou esperando pelo SUS há muito tempo, ela reclama que está esperando pelo serviço público, sente muitas dores frequentes. Ela precisa procurar urgentemente, ela precisa consultar um reumatologista, que é quem vai olhar todas essas condições que ela tem de uma maneira global e ir acertando o diagnóstico, quando precisar encaminhar, encaminha. Eliseu Martim, Florianópolis, quero saber se existe uma maneira de prevenir essas doenças crônicas de artrose e artrite. Nós falamos mais no comecinho do jornal, vamos reforçar aqui, doutor. Mais uma vez, dieta, exercício físico, controle do sono, especialmente em questão de artrite e artrose, controlar o peso ao longo do tempo é uma das principais medidas que as pessoas podem fazer, né? Cuidar com o sobrepeso, com aquela gordurinha a mais. E não ficar com dor. Sentiu dor, tem que procurar um especialista. Viver com dor não é normal? Dor não é normal. Dor é um alarme. É um alarme que diz pra gente que tem alguma coisa errada no corpo. Então, se sentiu dor, alguém vai ter, a gente sempre vai ter um pouquinho de dor ao longo da vida, né? Mas quando ela passa de um tempo que a gente considera normal, algumas semanas, a dor já durou meses, esse paciente não pode ficar em casa sofrendo. Doutor, obrigado pela participação aqui com a gente. Foram muitas perguntas, são várias folhas aqui na minha mão que a produção acabou passando. A gente não consegue repassar todas, mas acho que deu para ter uma ideia geral. Obrigado a todos que participaram de alguma maneira. Realmente um Pergunte ao Doutor com muita participação, dores nas articulações, até devido ao que está acontecendo na entrada da Ilha de Santa Catarina. A gente deu uma ajustada aqui no nosso tempo. Voltaremos ao tema com certeza em outras oportunidades. Obrigado mais uma vez e bom dia. Eu que agradeço.